Então vamos dar as boas-vindas. Daqui a pouco vai chegar com certeza mais pessoas. Eu só vou falar muito rapidamente da Embradiva, com a Patrícia, que a gente veio de Pacaembu, que a gente não planejou, então vamos falar juntos da nossa organização. Estamos em sintonia. Sintonia, como a gente da Embradiva, a gente está sempre sintonizada em nos apoiarmos mutuamente, apoiarmos outras mulheres. E por isso que a gente está aqui com essa palestra. A gente agradece imensamente a Mariana Schunk, que fez o contato com a Alemanha Investimentos. Daqui a pouco a Mariana Schunk vai apresentar também um pouquinho do dia de hoje. E agradecer a vocês todas aqui da equipe Alemanha Investimentos, que veio com o time também feminino para reforçar aqui a nossa temática. Muito obrigada a vocês todas. Trouxe também minha filha para aprender já desde cedo. A Embradiva é uma organização sem fins lucrativos, fundada há mais ou menos 25 anos, com o intuito de apoiar mulheres de língua portuguesa no processo de integração. E a gente faz ação bem grande, porque integração como uma forma ativa e não como algo passivo de simplesmente se anular e entrar em algum lugar, mas integração a gente acha que só acontece com participação financeira, econômica, política e cultural na sociedade onde você vive. Então, por isso faz parte também da nossa missão de Embradiva que a gente possa contribuir para a autonomia financeira, para o aprendizado da autonomia financeira das mulheres e mulheres migrantes também. Temos diversos projetos. Patrícia pode falar um pouquinho dos projetos. Agora, são tantos, eu tenho que lembrar de todos agora. Um deles é o BIA, é o Encontro de Beleza, e a gente acredita também que a mulher que se sente bem, que está bem, com boa saúde, ela está apta, pronta, bem estruturada para seguir na sua luta em relação ao trabalho, aos estudos, e esse é o coração do BIA. Nós também temos o Lediva, que a Mariana também é coordenadora, junto com outras colegas, que é um clube de leitura. Se lê livro em alemão e se conversa sobre ele em português. Nós temos também projetos infantis, o Grupo Limpim, que é um grupo de recreação com pais, mães e crianças, que acontece aqui na Quinta Curumim. Nós temos a Quinta Curumim, onde nós estamos hoje, que é um projeto, é o maior projeto da Embradiva, que já não é mais na base do voluntariado, e é financiado também pela Prefeitura de Frankfurt e o Estado de Hessen. Sara, o que mais que eu esqueci? O Caravana do Amor. O Caravana do Amor é um projeto onde as sócias e apoiadoras visitam um asilo de idosos e levam música para os idosos uma vez por mês. A Galeria of Space em Bradiva. A Galeria of Space em Bradiva, que fica lá na nossa sede aqui também, em Bockenheim, que é um centro onde mulheres migrantes podem expor e apresentar a sua arte. Diversos seminários e workshops, né, que a gente oferece. Exatamente. Faz parte desse Berato, como a Nilza E o Berato, que é o carro-chefe, que é a mãe, que é o coração da Embradiva, e o Berato, o aconselhamento, que tem a ver com perguntas diversas às migrantes de língua portuguesa, desde onde encontro, acabei de chegar, onde encontro curso de alemão, onde encontro profissionais que possam me ajudar a apoiar em língua portuguesa. E também, infelizmente, isso, desde que a Embradiva existe, há 25 anos atrás até hoje, casos de violência doméstica. Não fazemos mais. Visita a casa de detenção. Tá bom? Esse é um dos projetos, a gente gosta de explicar um pouco para vocês perceberem o volume ou então a esfera em tudo que a gente está envolvido e, naturalmente, para a gente colocar tudo isso para frente, é sempre necessário pessoas engajadas que se identificam com a causa e se juntem a nós. Então, sintam-se bem-vindas a acompanhar-nos e a participar de hoje. Obrigada pela participação de todos vocês. Os próximos, só lembrando, falando agora e de repente no fim também, na próxima sexta-feira, às 18h30, nós vamos receber uma Babalorixá, que ela vai estar aqui falando sobre o papel da mulher, a força da mulher no candomblé. A Embradiva é uma instituição ecumênica, a gente aceita estar de braços abertos para todo mundo, a gente já recebeu pessoas, padres franciscanos, para falar sobre o trabalho social no Brasil, e dessa vez é uma mulher do candomblé que vem explicar sobre a força do candomblé
sobre a mulher, a força da mulher no candomblé. A gente também tem o BIA, que vai ser no próximo domingo, no dia 15. E temos agora também encontros de conversação online para a gente fortalecer o nosso alemão. E tudo isso e muito mais vocês podem acompanhar no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no nosso site. Qualquer dúvida, a gente vai ter uma pausa, depois a gente fica aberta para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Bem-vindos. Olá, bom dia. Obrigada, Sara, obrigada, Patrícia, pela palavra da diretoria. Eu sou a Mariana, eu gostaria de dar aqui as boas-vindas a todas vocês, agradecer à diretoria por ter acreditado nesse projeto. Falar de finanças foi um pedido das Embradivinas, das sócias, que tinham uma vontade de falar sobre. Então, muito obrigada, Alemanha Investimentos, por terem aberto as portas para a gente, ter acreditado e ter vindo aqui pessoalmente para falar com a gente. Então, hoje eu espero que seja um encontro super enriquecedor para todo mundo. E a nossa programação, a gente tem agora abertura. Vamos ser a primeira parte da palestra com os problemas, imagino eu. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos e depois a gente vem com a segunda parte da palestra com as soluções, imagino eu. É um pouco de surpresa para mim também. E no final, a gente vai ter um tempo para rodas de conversa, para perguntas. Então, está aqui a equipe da Alemanha Investimento, veio em peso aqui para ajudar a gente. Muito obrigada. E eu acho que é isso. Então, vamos aproveitar aí a palestra deles. E qualquer coisa, temos também o Alex, que está no Zoom, apoiando a gente. Então, eu só queria pedir por conta de tempo, para a gente deixar as perguntas para o final, para a parte da palestra rolar dentro do horário previsto, né? Tá bom? Então, muito obrigada por todos terem vindo aqui. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. A Mariana agora não está, mas, novamente, obrigada. É uma honra, é um prazer estarmos aqui e poder dividir com vocês as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Eu sou a Cris. Eu sou lá de Curitiba, onde o leite é quente e a porta é torta. Tem mais alguém aí do Sul? Ah, bastantinho até. Então, as que não conhecem, hoje vão escutar bem o sotaque curitibano. E aqui na Alemanha, a nossa situação não é muito melhor que a de Curitiba, não. Nós, da Alemanha Investimentos, nós todos moramos na cidade de Darmstadt, que se traduzir, né, numa versão grotesca, claro, significa intestinópolis. Sim. Passar para o próximo. A Alemanha Investimentos foi fundada em 2020, bem durante a pandemia, pelos nossos dois chefes, sócios, o Ivan e o Alex. E o nosso lema, o nosso tema é ajudar as brasileiras e os brasileiros a se estruturarem, a se organizarem financeiramente aqui na Alemanha. Tanto na parte de proteção de patrimônio com os seguros, como também na parte de construção de patrimônio com os investimentos em imóveis e a parte da previdência privada. Eu sempre gosto de ressaltar e mencionar que nós somos uma empresa independente, nós não somos atrelados a nenhuma seguradora, a nenhum banco. Então, tudo que a gente indica e aconselha aos nossos clientes são produtos, serviços que têm o melhor custo-benefício do mercado, e é o que nós também usamos. A nossa assessoria é gratuita, é online, personalizada, e o melhor de tudo é em português, né, gente? Então, no final, se vocês quiserem agendar algo conosco, terão essa oportunidade. Antes de entrar nos tópicos, eu quero compartilhar com vocês uma história um tanto quanto pessoal. Eu nunca falei isso em público, é difícil também conversar sobre isso, mas eu sei que talvez muitas já passaram ou talvez estão na mesma situação que eu. Na época da faculdade, eu conheci o meu ex-marido, e aí o relacionamento foi andando,
casamos e vivemos um pouco aqui, um pouco no Brasil. E como ele era 5 anos mais velho do que eu, ele começou a fazer carreira também, né, primeiro do que eu, e consequentemente ele já ganhava melhor do que eu. Então aí quando vieram os filhos, foi quase que óbvio que eu iria ficar em casa, né, cuidando das crianças até uma certa idade. E assim foi indo. Então decidimos voltar à Alemanha, e eu fiquei em casa, e quando meu filhinho menor tinha 3 anos, ele arrumou um trabalho melhor na Suíça. Então ele foi para a Suíça, continuou fazendo carreira. Primeiramente ele ia sozinho e depois eu iria com as crianças atrás para vivermos, né, em família. Aí se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando eu questionava, nós não vamos fazer a mudança? O trabalho é tão incerto, sabe? Melhor continuar assim. E claro, vejam que vantagem boa. Eu em casa, cuidando das crianças, cuidando dos negócios que eu achava que também eram meus, né? Então naquela época ele já começou a investir em imóveis, então eu era uma espécie de agente imobiliário, zeladora, pintora, Hausmeisterin, né, que fala aqui na Alemanha. E além de ter todos os cuidados com a casa e com os filhos. E assim os anos foram passando. E nessa época também meu filho menor adoeceu. Ele teve um problema no sistema nervoso e um tipo de epilepsia, rolando epilepsia. Não sei se alguém já ouviu falar. Tem tratamento e geralmente quando a criança atinge a altura máxima, quando chega à adolescência, essa doença some. Então, mas durante é complicado, porque nos ataques, né, que podem acontecer, que são perigosos, a criança acaba sendo internada, ficando na UTI. Então, assim, a gente passou várias e várias noites em hospital, e eu sozinha com as crianças, e fazendo toda essa parte, né, da minha função de mãe e dona de casa. E assim os anos foram passando, e aí, mais ou menos durante a pandemia, eu recebo um telefonema. Uma mulher do outro lado me pergunta se eu era a esposa do Nicolas. E aí eu achei estranho, falei, houve um engano, o meu marido não se chama Nicolas. Minutos mais tarde, essa mesma mulher me manda uma foto pelo WhatsApp e lá estava meu ex-marido, numa praia, com um drink na mão, curtindo a vida, feliz da vida. E aí que eu descobri, ele como trabalhava fora de casa, usava nomes, né, codinomes diferentes em vários países por onde ele passava, e também como ele viajava muito, e entrava nesses sites de relacionamento, e assim, aqui ele era o Nicolas, lá ele era o Ian, lá ele... né, histórias que a gente já ouviu falar. Pois é. Mas quando acontece com a gente, né, quando a gente ouve alguém comentando de fora, é uma coisa. Agora, quando é com a gente, é um choque. É um choque porque é horrível. Porque você pensa, não, né, comigo isso não vai acontecer. Né? Eu coloco a minha mão no fogo por essa pessoa. Então, e aí aconteceu tudo isso, procurei os meus direitos, fui atrás de uma advogada. Quando ele finalmente retornou à casa, eu disse, eu quero o divórcio e minha advogada vai entrar em contato para dar procedimento. E aí o que acontece também com algumas pessoas? O ego fica muito ferido. Apesar de toda essa história, né, essa Vorgeschichte, tudo que já aconteceu, tivemos ali um problema seríssimo, que a pessoa ficou muito brava. E assim, aí, a partir desse ponto, que eu acho que é crucial na minha história, que vem aonde eu quero chegar, a violência patrimonial. Então, a gente está aqui num país que não é nosso, né? Um país estranho, nós somos estrangeiras, numa situação tanto quanto fragilizada. Quem é mãe, tem filho, sabe que você fica fragilizada, querendo ou não querendo, fica tentando buscar meios, saídas, mas que não é fácil, é super desafiador. E a partir desse acontecimento, as coisas começaram a mudar drasticamente lá na minha casa. O carro sumiu da garagem, a coleta de lixo foi cortada, internet foi cortada, assim, de uma hora para outra. Tudo que a gente tinha na nossa conta em conjunto, de repente não tinha mais nada. E assim, e foi essa sequência de fatores. Se não fosse
a minha família, que me apoia, os amigos, a minha irmã, a Meire, teria sido muito mais desafiador. Então, e aí, quando tudo isso aconteceu, eu comecei a me perguntar, por que eu, né? Quando a gente fica numa posição dessa, eu não trabalhava, eu não tinha um trabalho remunerado, mas o que eu fazia, calcule quanto custa uma babá, uma cozinheira, uma motorista, uma zeladora, uma housemeisterin no caso, quanto isso, na verdade, custaria mensalmente. Então, como tudo que eu fazia era a base da confiança, né? E também, assim, quando a gente entra no relacionamento, a gente entra de coração, a gente entra confiando. No meu caso, eu pensava que nós estávamos construindo o nosso futuro. Então, tudo aquilo que eu estava ali fazendo a minha parte, ele fazendo a parte dele, seria para a nossa aposentadoria futura. Só que eu não sei se alguém já conhece alguém que passou por isso. Enquanto nós estamos nessa situação, achando que nós estamos fazendo a nossa parte, nós meio que delegamos a outra parte. A parte que a gente não tem muito conhecimento. A parte que a gente não entende muito, e que também não é do nosso gosto, a parte chata, né? A parte que a gente não gosta. Exatamente. Então, e aí eu comecei a me perguntar por que em todo esse tempo eu nunca me ocupei das finanças, verdadeiramente. E por que também nas nossas rodas de conversas com as amigas, até mesmo com as mulheres da família, a gente não fala sobre isso. Né? Por que será? E depois de todos esses trâmites do divórcio, demorou 4 anos para sair. Porque, de repente, a pessoa foi morar, né, oficialmente lá na Suíça, não faz parte da União Europeia, então demora tudo mais tempo. Ele, tendo condições, de repente virou pobre, sabe? Quando prova na justiça, não tenho mais nada. Até 6 meses atrás estava fazendo férias de luxo e, de repente, não posso nem pagar o básico para os filhos. Então, foi toda essa situação. E aí, eu recebo do Deutsche Rentenversicherung esse documento. Esse foi o segundo choque que eu levei na vida. Cebolinha, quando olha, chora. Sim. Gente, eu tendo trabalhado de uma forma não remunerada, na verdade, não fiz nada, só fiquei em casa. Muitas escutam isso também. Iria receber, no caso, na aposentadoria, 213,30 €. Como é que eu poderia viver com isso? Isso é chocante. Isso é chocante. O sistema previdenciário alemão está falido. Não só na Alemanha, mas eu acho que é no geral, né, Ivan? E aí, voltando àquele assunto que, porque a gente se culpa também quando essas coisas acontecem, a gente começa a se fazer muitas perguntas. E de acordo com esse banco, com esse estudo que foi feito, que diz que a maioria das mulheres preferem falar sobre a própria morte do que conversar sobre as finanças. E aí, mas por que é assim? Aí, conversando com a minha família, eu levei o terceiro choque. Eu descobri que a minha avó, quando quis abrir uma conta no banco, ela precisou da autorização do meu avô, porque somente em 1962 as mulheres puderam ter o direito de fazer um CPF, ter o CPF próprio. Então, somente com o CPF podia-se abrir uma conta bancária. E aqui na Alemanha também não foi muito diferente. Em 1977, o Código Civil alemão ainda estabelecia que as mulheres eram obrigadas a cuidar do lar, elas só podiam trabalhar se não negligenciassem suas responsabilidades familiares. Veja só. Então, essa nossa relação com o dinheiro, é tudo chocante. Essa nossa relação com o dinheiro é muito recente. A gente nunca aprendeu, não foi passado de geração para geração. Enquanto os homens aprenderam a lidar com o dinheiro desde que dinheiro é dinheiro, a gente não.
E antes de continuar, eu queria ler para vocês um texto de uma curitibana, que ela começou também a trabalhar mais tarde. Primeiro teve os filhos, cuidou da casa, e lá com 30 e poucos anos ela entrou no mercado de trabalho. A Taide Melo Bufren, não sei se alguém conhece. Ela fala muito sobre moda e é muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Ela escreveu um texto num post do Instagram que eu achei muito interessante e quero dividir aqui com vocês. Como mulher casada, mãe e que não assinou o próprio cheque até os 30 anos de idade, quero muito falar sobre a liberdade que o dinheiro compra. A liberdade de estarmos em um relacionamento se quisermos. A liberdade de comprar o que quisermos. A liberdade de chegarmos em casa com sacola de roupa nova e entrar pela porta da frente. A liberdade do último sim. E isso não tem preço e o dinheiro compra. E é muito importante falarmos sobre dinheiro, dada essa importância do dinheiro em nossa tomada de decisão e nosso papel nos relacionamentos. Meu pai sempre dizia: quem manda é quem assina o cheque. E ele tinha toda a razão. Acho que assistimos muito a Cinderela. Como no filme, ela não passa o cartão, não faz um pix, não vai ao salão e nem ao dermatologista. A gente fica achando que todo mundo vive de amor e que nascemos lindas. Agora, voltando ao que ele não compra, é consciência tranquila de poder decidir o que quisermos para nós e tomarmos as nossas próprias decisões. Eu achei que esse texto, esse pequeno texto, essa legenda de um post do Instagram, fala muito, tá? Nossa realidade. E aí, né, tem todos esses mitos, essas crenças limitantes que ainda fazem parte da nossa vida. Eu acho que a gente pode tentar aqui desmistificar uma por uma. A primeira, né, que a gente conhece, que mulher só sabe gastar. Então, essa fama de consumistas nós temos. Mas aí eu tentei procurar algum estudo que comprove isso, é muito difícil de achar, não achei nada relevante a respeito do assunto. E por que assim será que nós temos essa fama de consumistas? Se a gente olhar toda a história, a mulher sempre foi a que administrou as finanças do lar. Então, tudo que foi feito a curto prazo sempre ficou na mão das mulheres. Então, ela comprava as coisas para casa, para os filhos, fazia o mercado. Então, esse dinheiro, orçamento doméstico, sempre as mulheres administraram e sabemos administrar muito bem. Eu acho que a ideia aqui é pegar esse dom que é oriundo de nós mulheres e transformar isso também na parte dos investimentos, tudo que for a longo prazo. Sim. E aí também interessante que eu li, não sei dizer agora exatamente aonde, mas que a gente tem a fama de consumidora, né? De consumista, de gastadeiras, mas os homens, eles na verdade gastam não tão frequentemente quanto as mulheres, mas quando eles gastam é com valor muito mais alto. Né? São relógios, vinhos, carros, etc., ou assinaturas caras. E a mulher é mais aquela coisa, uma coisinha, uma blusinha aqui, uma blusinha ali. Então, né? Tem uma festa, precisa de uma roupa nova. Né? A gente tem isso. Sim. E aí, o segundo mito, né, que eu acho que muita gente, ainda mesmo que inconscientemente, tem impregnado, que mulher só fica rica se casar com um homem rico, ganhar na loteria ou nascer herdeira. Então, é meio que terceirizado. Assim, como se nós não tivéssemos a capacidade, como se nós não pudéssemos ser as protagonistas da nossa vida financeira. É sempre colocado na mão de uma terceira pessoa. E o terceiro mito, que a gente escuta bastante, é que investir é arriscado, que muitas falam. Mas assim, o que é mais arriscado? Não fazer nada e chegar daí na aposentadoria e ainda ter que continuar trabalhando? Ou como a gente muitas vezes vê por aí pelos parques, na Alemanha mesmo, as senhoras procurando latinhas para devolver no mercado e conseguir assim algum dinheirinho? Esses tempos uma cliente conversando comigo, ela disse,
Ela trabalha aqui numa grande empresa, tem um salário bom, ela é até doutora. E ela falou, Cris, eu conquistei várias coisas na minha vida. Eu tenho um apartamento, uma casa na praia no Brasil, um carro, etc. Mas se eu parar de trabalhar agora, eu não vou conseguir mais manter esses bens. Então, assim, faltou ali uma proteção de renda, faltou ali um planejamento financeiro. E isso é fato. E aí o outro mito que eu sempre escuto também é meu marido entende mais do que eu. A gente sempre escuta. Então eu vou deixar essa parte das finanças nas mãos dele e foi assim também que eu fiz, né? Eu deixei tudo porque não era a parte que não era interessante para mim na época, não tinha nenhum, né, conhecimento e pensei é mais cômodo deixar que a outra pessoa então que cuide disso. E quando a gente fala, né, de finanças, de investir o nosso dinheiro, eu também quero tranquilizar aquelas que, por um motivo ou outro, vivem de uma pensão ou de uma mesada do marido. Não há nada ruim, isso não tem problema algum. A única coisa que eu acho que todos nós devemos saber é fazer uma boa gestão do dinheiro que entra. É entender como fazer esse dinheiro trabalhar para nós. É conseguir a gente depois poder usufruir no futuro. Porque quando a gente fala aqui de dinheiro, gente, a gente não está falando só de tabelas de Excel, de números, de planilhas chatas. A gente está falando de vida, de sonhos. A gente está falando do nosso futuro. Então é importante a gente ter essa educação financeira mesmo. E aí o quarto mito que eu sempre escuto também é que é muito difícil. Mas o que é difícil? Tem que definir o que é difícil. Ficar no emprego ruim, com um chefe abusivo, é mais difícil do que aprender sobre finanças, ter uma reserva de emergência e poder sair quando você quer e procurar um outro trabalho? Ou o que é mais difícil? Ficar num relacionamento abusivo, tóxico, e não ter coragem de terminar porque você não tem para onde ir, como sobreviver? O que é mais difícil? Marcar uma assessoria financeira, ter ali um assessor que vai te ajudar, pegar na sua mão, te mostrar o caminho, uma pessoa especializada, um especialista que vive o mercado diariamente e que pode te ajudar, ou ficar na mesma posição que a gente está? Então, acho assim, temos que definir o nosso difícil. Então, como começar? Economizar, investir e ver seu dinheiro se multiplicar te dará mais confiança em si mesma e autonomia para tomar as próprias decisões. E acima de tudo, aprender como esconder o dinheiro do marido. Isso é muito importante, sim. Sim. A ideia quando a gente entra num relacionamento é exatamente construirmos uma vida juntos, um patrimônio juntos, os dois juntos, ter o mesmo objetivo. Mas coisas também podem acontecer. Por isso, quando a gente fala assim, claro, quando você está num relacionamento, é normal que vocês dividam as tarefas, que vocês deleguem tarefas, ou como eu fazia. Mas o delegar tarefa não significa não entender, não participar. Exatamente, porque aí você perde totalmente o controle, né? Igual voltando àquela questão que eu disse que é difícil, o que é difícil? Quando a gente não domina um assunto, é difícil, né? Quando a gente não tem o conhecimento, aí é difícil. Mas a partir que a gente começa a dar os primeiros passos, não fica mais difícil, aí fica fácil. E a gente vê, é possível, nós somos capazes, exatamente. E aí, começando, né, como começar? A primeira questão a questão é ter a educação financeira, que nós não tivemos, não temos, e as nossas crianças ainda hoje não têm nas escolas. Então, se a gente quiser quebrar esse ciclo para as próximas gerações, a gente vai ter que aprender e passar para os nossos filhos, para as nossas filhas, especialmente.
Então, a primeira coisa a saber é quanto entra, quanto que eu ganho todo mês, quanto que eu tenho de dinheiro, quanto sai e quanto sobra. E definir talvez metas. Qual é o meu objetivo? Porque isso também depois vai definir qual é o seu perfil de investidora. Se você vai investir a curto, longo e médio prazo. Então tem que ter uma clareza. O que eu quero? Isso também diz muito sobre o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer, para onde a gente tem que ir. E aí o segundo passo é a proteção de renda. Então, proteja seu dinheiro com os seguros. Como no caso daquela cliente que eu citei, ela não tinha, se ela acontecesse qualquer coisa, se ela ficasse doente, não pudesse mais trabalhar, ela teria que começar a se desfazer dos bens para poder arcar com esses custos. Então, isso é algo que a gente realmente tem que dar mais atenção. E no meu caso, por exemplo, eu não sabia na época, mas existe um seguro, o seguro jurídico, o seguro legal, que eu poderia ter usado, no meu caso, na época do divórcio. Então, isso é uma coisa também que eu falo para as mulheres. Se previnam, né? Confiar, claro que a gente confia, a gente tem um coração bom, mas a gente também se previne, a gente se cuida, se protege, exatamente. Rechtsschutzversicherung. Tem uma cláusula ali que a gente pode, um haken que a gente pode assinalar, e aí ele cobre também até a parte de divórcio e de pensão alimentícia. Só que uma coisa que eu sempre falo também, acho que o Ivan até pensou, é que esse seguro tem uma carência de 3 anos. Então, assim, no caso de divórcio, Então tem que ser bem... Casa, já faz o seguro, né? Ninguém casa... Exatamente, ninguém casa pensando em separar, não é isso. Exatamente, é uma coisa, exatamente, isso é crucial, gente. Então, não adianta, né, no caso, brigar hoje com o marido, amanhã vamos me separar, você é o nosso seguro, não vai ter que esperar aí 3 anos ou pagar do próprio bolso. E no caso de pensão alimentícia, né, no caso, se houver crianças envolvidas, a carência de 1 ano. Então, também tem que ser pensado e planejado, digamos assim. E o terceiro ponto é a reserva de emergência. Aqui, para começar a investir, os bancos normalmente pedem que o cliente tenha uma reserva de emergência de 3 meses. Eu também não gosto muito dessa palavra, eu prefiro falar assim, uma reserva de segurança. Sabe? Você também não pensa em usar, mas você tem ali e isso te dá um certo conforto, um alívio. Mas assim, 3 meses para os bancos, mas eu indico, eu aconselho que a gente tenha de mínimo 6 meses até 1 ano para ficar tranquila. E aí, a gente sabendo disso, a gente pode tomar outras decisões. A gente não tem que ficar onde a gente não quer, né? Então, é importante isso, essa organização financeira. E depois, o quarto passo seria mesmo começar a pensar nos investimentos. Como vocês viram ali no meu Renteversicherung, a aposentadoria não vai dar. Nós não vamos conseguir manter o nosso padrão de vida se a gente só receber essa aposentadoria do governo. E se a gente não fizer nada a respeito, nós vamos sim ser velhinhas pobres na terceira idade. Então, tem várias opções, depois o Ivan vai explicar direitinho cada possibilidade, né, Ivan? E para a gente pensar a respeito. E por último, eu não sei que horas são, já estamos no horário. Sim. E por último, eu gostaria de fazer um apelo para vocês, mulheres, meninas que estão aqui. Vamos conversar mais sobre finanças. Vamos falar abertamente. Chega para a amiga e fala assim, amiga, você investe? Aonde está investindo, amiga? Sabe assim, eu sei que no começo é estranho, é difícil, porque assim, o mundo financeiro é dominado pelos homens, isso é fato. Né? Então, a minha ideia é meio que tirar o terno e a gravata das finanças e ficar mais acessível para nós mulheres. Mas assim, a gente tem que começar a fazer que isso vira um hábito normal. A gente conversa. Amiga, eu ganho isso.
Nossa, amiga, mas você está ganhando pouco. Por que não procura outra coisa? Mas, amiga, eu ainda não tenho, como é que eu vou ficar sem trabalho? Faça uma reserva de emergência. Sabe, assim, essas coisas que vão abrindo, vão expandindo a consciência. Então, esse é um apelo e, por favor, conversem sobre finanças. Não é fácil, é a primeira vez que eu estou falando assim em público. Com o marido também. E com o marido também, porque assim, a ideia né, é crescer juntos para os dois, né? O Alex sempre fala aquela frase, né? Juntos, porém separados, como é que é isso, né? Juntos, porém separados. Cuidem juntos, mas também cuide do seu, né? Porque coisas podem acontecer. E às vezes nem sempre é coisa, né, como aconteceu comigo, um divórcio feio. Não, gente, às vezes a doença, até a morte do cônjuge, imagina, isso vai se virar como, né? Então, é importante. E quando entrei na Alemanha Investimentos, no meio desse turbilhão todo, foi com o único objetivo, que eu queria mesmo aprender mais sobre finanças, que eu queria crescer e que eu queria poder ajudar outras mulheres e para que vocês não passem pelo que eu passei. Muito obrigada.